Descrevendo pessoas famosas, a linguagem jornalística e a descrição das celebrities. Hello, how are you doing? Welcome to our class on writing. Today, we're going to describe some famous people. In order to do so, we're going to talk a bit about newspaper language. Você já parou para pensar como era a vida antes da imprensa? Como seria não saber dos acontecimentos ao redor do mundo? Nossas relações seriam bem diferentes, não é? E na economia, na política, na indústria? Só pensando na vida sem ela é que podemos ter uma ideia de qual papel a nossa mídia tem na sociedade hoje. Ainda pensando em notícias, será que todos temos acesso a elas da mesma forma? Como você, em seu dia a dia, se informa a respeito do que está acontecendo no mundo? News programs, email feeds, text messages, news sites, newspapers. Então, em news programs, você tem jornais como os que você encontra na CNN, como o Jornal Nacional, por exemplo. Em news sites, você tem também sites que se relacionam com jornais impressos e incluem, às vezes, até vídeos. E email feeds, quando você entra em um site e se cadastra para receber apenas as notícias que você quer. Até no nosso celular, hoje, nós podemos receber notícias. Mas qual destes pode ser considerado o pai de todos? Exatamente, o newspaper. Por se tratar de um dos textos fundantes do gênero notícia, nos referiremos nesta aula às características desse tipo de texto, especialmente na descrição das celebrities, das pessoas famosas. O nosso percurso será o seguinte. Primeiro, observaremos as características gerais desse tipo de produção. Depois, aprenderemos algumas expressões úteis para descrever pessoas e, em seguida, redigiremos um memorial. Are you ready? Let's go! Newspapers. Será que todos os newspapers são iguais? Você já comparou as diferenças na forma em que dois meios de comunicação reportam o mesmo fato? Observe a notícia a seguir. Mr. Da Silva's team has impressed some economists with its efforts to try to stop the economical boat from leaking further. And despite the recent drop in popularity, few are counting out Mr. Da Silva, one of Brazil's most resilient politicians. In 2006, he rebounded from scandal to win a runoff and secure his second term. Then, the Supreme Court charged two top aides with corruption in 2007, but it failed to affect the president's popularity, which continued to rise. Even at the summit meeting in London, his stature seemed to follow him. Neste trecho do New York Times, temos uma descrição de algumas características do presidente Lula, que podem tê-lo tornado um pouco famoso. Veja. Has impressed some economists with its efforts to try to stop the economic boat from leaking further. Então, essa característica parece que o coloca na contramão do que os líderes mundiais pareciam vir fazendo até então. O próximo exemplo é He rebounded from a scandal to win a runoff and secure his second term. Veja que o contexto é descrito. Os personagens menos conhecidos do público, aqui no caso o presidente Lula, são apresentados e algumas características são mencionadas. Veja agora o vídeo a que essa notícia se refere. Quando vemos o vídeo, percebemos que uma das frases do presidente Obama não foi reportada, o "It's because of his good looks". O vídeo, apesar de ser um pouco mais direto, traz menos informações para alguém que não estivesse informado a respeito do contexto político da ocasião. Nós podemos, então, notar a mesma diferença entre uma notícia sendo relatada por dois jornais diferentes. Veja como o britânico The Guardian tratou o mesmo fato.
Obama jokingly told other leaders that the Brazilian president Luiz Inácio Lula da Silva was the most popular politician on earth because of his good looks. Observe que o autor já interpretou a atitude de Obama como uma piada. Podemos perceber essa atitude pelo uso do advérbio jokingly. Apesar de as falas terem sido reportadas em discurso direto, pela utilização de aspas, o enunciador já interpretou a atitude de Obama, não nos deixando muito espaço de flexibilidade, porque ele já disse que, afinal das contas, foi uma piada. Já o jornal Huffington Post relata o acontecimento de uma outra maneira. President Barack Obama, wildly popular the world over, says he isn't the globe's most admired politician. He says that title belongs to Brazil's president. During a lunch at the Group of the 20 summit in London, Obama shook hands with President Luiz Inácio Lula da Silva and said, "This is my man right here. I love this guy." A bemused Silva, who does not speak English, appeared to enjoy the comments as they were relayed by an interpreter, grasping Obama's outstretched hand with both of his. Veja que a caracterização de Lula aqui gira em torno do fato de ele não falar inglês e de como parece ter recebido meio confusamente o elogio. A bemused Silva, who does not speak English, appeared to enjoy the comments as they were relayed by an interpreter, grasping Obama's outstretched hands with both of his. Apesar de se referirem ao mesmo fato no mundo, as formas de descrever tanto os agentes quanto as notícias são bastante diversas, como nós podemos ver no caso de um fato tão simples como o aperto de mão entre Obama, Lula e os comentários feitos mundialmente. Mas se os jornais são tão diferentes, o que será que eles têm em comum? Tente descobrir entre as características listadas quais são as comuns entre os 3 jornais apresentados. Contém textos informativos, contém textos fantásticos, apresentam linguagem poética, mantém periodicidade regular, apresentam notícias chocantes, veiculam textos a respeito de diversos assuntos, veiculam mensagens pessoais, veiculam textos polêmicos, contém anúncios de diversas naturezas, visam a objetividade. Será que você acertou? Veja a nossa resposta a seguir. Contém textos informativos, mantém periodicidade regular, veiculam textos a respeito de diversos assuntos, contém anúncios de diversas naturezas, visam a objetividade. Por pertencerem ao mesmo gênero, eles realizam operações sociais bastante similares. Portanto, eles têm essas características que já mencionamos em comum. Agora, nós trataremos um pouco da linguagem jornalística. Características da linguagem jornalística. Vamos agora colocar as mãos na massa e passar à análise das características linguísticas dos textos jornalísticos. Comecemos pela sua relação com o contexto. Quanto você acha que é preciso saber a respeito do contexto, da situação, para compreender uma notícia? Muito ou pouco? Vamos tentar descobrir no trecho a seguir. Pants on fire. Teen charged over burnt groin. Quando lemos essa manchete pela primeira vez, parece-nos completamente nonsense, certo? Sem o conhecimento do contexto não faz muito sentido, mas ao prosseguirmos a leitura, descobrimos que o adolescente incendiou as calças de um homem quando este estava alcoolizado. Logo, a justificativa da manchete sendo Teen charged over burned groin. Veja que só pudemos compreender a manchete quando tivermos mais informações a respeito do contexto e da notícia em si, o que indica que o texto jornalístico depende grandemente do contexto imediato de sua produção, assim como das convenções locais. Embora todos os textos estabeleçam relações com o seu contexto e suas condições de produção, alguns o apresentam de maneira mais perceptível, e esse é o caso do jornal. Mas e o jornalista que escreve o texto? What about the journalist? Onde ele fica?
Vamos tentar lembrar dos textos apresentados? Observe que eles são construídos de maneira a nos dar a impressão de abrir uma janela para o fato, como se a figura do narrador, do repórter, tivesse sido apagada. Essa é a segunda característica da linguagem jornalística, a impessoalidade. Quais os recursos que foram utilizados para a obtenção desse efeito? Vejamos se você consegue identificá-los nestes exemplos. Obama said, "This is my man right here. I love this guy." Obama jokingly told other leaders that the Brazilian president, Luiz Inácio Lula da Silva, was the most popular politician on earth because of his good looks. Teen was charged over burnt groin. Obama said, "This is my man right here. I love this guy." Aqui nós temos como um recurso a gerar o efeito de impessoalidade a utilização do discurso direto, direct speech, com citação de fonte. Obama jokingly told the other leaders that the Brazilian president Luiz Inácio Lula da Silva was the most popular politician on earth because of his good looks. Neste caso, nós podemos observar os dois juntos, tanto o direto com a utilização de aspas, quanto o indireto. He told the other leaders that... Ok? Vejamos mais um recurso. Teen was charged over burnt groin. Aqui você pode observar a utilização da voz passiva, que impede ou que oculta quem realizou a ação. Quem acusou o teenager? Nós não sabemos. E quem ouviu a história e está nos relatando? Nós também não sabemos. Outra característica que nós podemos observar na linguagem jornalística é a utilização de linguagem simples, bastante acessível aos leitores. Veja, Obama said, "This is my man right here. I love this guy." É linguagem bastante informal e ela foi reproduzida no jornal. Outro exemplo. Obama jokingly told other leaders that the Brazilian president Luiz Inácio Lula da Silva was the most popular politician on earth because of his good looks. Novamente, a linguagem parece bastante acessível. E o último exemplo, que é o mais ilustrativo, teen was charged over burnt groin. Observe que essa linguagem é bastante informal. Um teenager acusado por uma virilha queimada. Parece um pouco nonsense no começo. Mas esse tipo de linguagem gera impacto, que é uma das outras características da linguagem jornalística. Observe de que maneira as manchetes a seguir realizam esse impacto. Madonna without child. Final moments of Mansion killer. Hostages taken in Binghamton, New York. De que maneira esse efeito é alcançado? Vejamos. Madonna without child. Observe a utilização de palavras curtas. Final moments of Mansion killer. Utilização de palavras que remetem à ação. Hostages taken in Binghamton. Aqui podemos observar a utilização de sentenças curtas e a predominância de referências concretas, como a menção ao nome da cidade. Na linguagem jornalística, também podemos notar uma ampla utilização de descrições, como pudemos observar nos textos que iniciaram nossa aula. Mas e as headlines? Você já reparou que elas são bem diferentes em sua estruturação frasal e elas nem sempre seguem a linguagem padrão? Observe as headlines a seguir e tente descobrir o que está faltando. Strikes back to US. Officer convicted in murder of driver. South Korea rocket launch on track. Have you found what's missing? Será que você já descobriu o que está faltando? Vejamos. Strikes are back to US. Officer is convicted in murder of driver. South Korea rocket launch is on track. Veja que aqui todos os verbos de ligação, assim como verbos auxiliares de outros tempos verbais, eles são excluídos das manchetes, das headlines. Você já percebeu que isso também acontece nas manchetes em português?
Podemos dizer então que é uma tendência da headline language. Vamos fazer o contrário agora? Transforme as notícias a seguir em headlines. A man wanted for the murder of a Brazilian police officer nearly 20 years ago has been arrested in Deerfield Beach. The Brazilian parents of a race car driver, Hélio Castro Neves, are testifying in his Miami tax evasion trial. E aí, já pensou numa headline? Vamos ver que headline que o jornal originalmente usou. Brazilian murder fugitive arrested, Hélio Castro Neves parents testify. Observe que eliminamos na headline todos os elementos de ligação e de complemento das notícias e mantivemos apenas as palavras que apresentam referência, ação e elementos identificáveis da realidade. Além, é claro, das palavras de impacto como murder. Tabloids. Um tipo especial de jornais e que muito nos interessa em nossa aula de hoje são os tabloides. Você sabe o que é um tabloide? Vejamos a definição do dicionário Cambridge. A type of popular newspaper with small pages which has many pictures and short, simple reports. De maneira geral, os jornais direcionados às camadas mais populares são os chamados tabloides. Martin Camboy, em seu livro Tabloid Britain, descreve muito bem o fenômeno de popularidade desse tipo de imprensa na Inglaterra e lista algumas de suas características mais marcantes, que são a referência a tendências bem-sucedidas da cultura popular, a produção em linguagem acessível ao público, utilização de grande apelo visual. De maneira geral, os seus principais eixos temáticos são esportes, fofocas de celebridades e acontecimentos policiais. Você conhece jornais dessa natureza em sua cidade? Um dos mais famosos jornais, tabloides, é o extinto Notícias Populares de São Paulo, que era comentado pelos jornaleiros como o jornal que, se torcer, sai sangue. Além das referências fortes a acontecimentos policiais, um eixo bastante proeminente desse tipo de produção jornalística é o das fofocas de celebridades. Na Inglaterra, os paparazzi são produtos desse tipo de jornal. Esse tipo de imprensa é visto com certo preconceito pela chamada hard news, as notícias sérias, e por outras classes de leitores, que questionam bastante as estratégias utilizadas nesse tipo de jornal e também a veracidade das informações veiculadas. Mas, linguisticamente, o que faz um tabloide? Observemos as seguintes manchetes. Iraqi head seeks arm. Sarkozy. Take a peep at Mel B. Child poverty, the shocking truth. No mercy for Madonna. Veja que a linguagem é, de maneira geral, bastante irônica e às vezes até preconceituosa. Mas será que você consegue identificar quais palavras remetem a esses aspectos? Vejamos. Iraqi head seeks arms. Sarkozy. Take a peep at Mel B. Child poverty, the shocking truth. No mercy for Madonna. Será que você descobriu quais são as palavras que criam esse efeito irônico ou preconceituoso? Vejamos. Na primeira headline, head seeks arms. Na linguagem figurativa, head pode ser o chefe e arms podem ser os ajudantes. É uma referência irônica à comparação da linguagem figurativa e a linguagem concreta. Já na segunda, Sarkozy. Cozy, confortável, é uma referência irônica ao papel do presidente francês no encontro do G20. Em afirmações anteriores, ele se mostrava exigente, duro e rígido, mas ao chegar ao encontro, tornou-se aparentemente mais amável. Já na terceira, a utilização da palavra peep é uma referência a peep shows, que são shows eróticos, já que a ex-Spice Girl Mel B ingressou em uma turnê de shows sensual em Las Vegas. Shocking, utilização de palavra muito intensa para a narração de uma notícia.
E no mercy é uma referência ao pedido negado para a adoção de mais um órfão na África. Entretanto, o no mercy, sem misericórdia, parece um tanto quanto forte. Enquanto a mainstream press faz grandes esforços para manter a credibilidade e legitimar a objetividade de seus textos, os tabloides parecem ironizar com esses conceitos, gerando textos bastante engraçados e muitas vezes incompreensíveis para estrangeiros, devido à sua alta ancoragem na cultura popular local. Mas, em qualquer tipo de imprensa, um assunto que é amplamente aceito é o das celebridades. A vida dos famosos parece exercer um fascínio inexplicável, estando presentes nos mais diversos tipos de jornal. Useful language. Como já comentamos, a linguagem dos tabloides pode ser bastante desafiadora para pessoas que não partilham o contexto imediato de produção daquelas notícias. Atualmente, o mundo das celebridades é muito mais fluido do que costumava ser. Para compreendermos esse tipo de texto e para produzirmos descrições de pessoas famosas de maneira geral, é interessante que saibamos algumas expressões idiomáticas, os idioms. Trataremos hoje de alguns idioms relacionados às partes do corpo, comentaremos algumas símiles e algumas características psicológicas. Observe que os idioms nem sempre fazem sentido em sua tradução literal. Dessa maneira, selecionamos alguns exemplos para auxiliá-lo na compreensão desses idioms. Nos exemplos que você está vendo, nós temos o idiom jump down someone's throat. After I got there, an hour late, my mom jumped down my throat. If you don't do what she asks you to, she will jump down your throat. Last night, my boss jumped down my throat about the due dates of my projects. So, what does jump down someone's throat means? Attack someone physically, get angry at someone, or hug someone? What do you think? Let's see. It means to get angry at someone. Vamos ao próximo idiom. Pull someone's leg. When you said I had won the lottery, I thought you were pulling my leg. My brother is always pulling my leg on April Fool's Day. Her boyfriend was pulling her leg when he asked her to marry him. So, what do you think about this idiom? What does it mean? To fool someone, to praise someone, or to grab a part of someone's body? Ready? Let's see the answer. It means to fool someone. Now the next idiom is to shake a leg. We're late. Come on. Can't you shake a leg? Oh, the play starts in 5 minutes and we aren't ready yet. Let's shake a leg. O que você acha que shake a leg significa? Let's see. To get dressed, to dance, or hurry. What do you think? Let's see. It means to hurry. Agora, nós veremos alguns exemplos de símiles. As alike as two peas in a pod. The twin boys are as alike as two peas in a pod. Madonna and her mother are said to be as alike as two peas in a pod. So, what do you think it means? As alike as two peas in a pod means very similar, green, or very beautiful. Think about the examples. What do you think? It means very similar. Vamos à nossa próxima símile agora. As awkward as a cow in roller skates. She looks as awkward as a cow on roller skates after she had her hair cut that way. Oh, he's wearing green pants and an orange t-shirt. He's as awkward as a cow on roller skates. So, what does awkward as a cow in roller skate mean? Does it mean very active, attractive, or weird? What do you think? It means weird.
Como você pôde ver, exemplos de idioms são sempre bastante divertidos e trazem aspectos da língua que nem sempre nós podemos perceber por associação direta. Vamos agora a algumas dicas para você escrever um memorial. Writing strategy. Writing a memorial. Você já deve ter assistido a algum programa do tipo especial, produzido na TV após o falecimento de uma pessoa famosa, certo? Você já reparou que alguns tipos de informação estão sempre presentes nesse tipo de produção? Entre elas, nós podemos destacar as respostas às seguintes perguntas. Quais as características mais marcantes dessa pessoa? Como foi a vida dessa pessoa? Quais os feitos que tornaram essa pessoa notável? Quais os interesses que essa pessoa tinha? Como essa pessoa será lembrada pela família e amigos? Quais as contribuições dessa pessoa à comunidade? Um memorial é uma produção escrita que tem o mesmo objetivo, o de lembrar os feitos de uma pessoa falecida. O texto nem sempre responde a todas essas perguntas, mas elas podem seguir de guia para uma produção que você pode realizar. Você pode novamente organizar as respostas e organizar o seu texto de acordo com as informações que achar mais relevantes. O mesmo roteiro pode ser usado também para escrever a descrição de uma pessoa famosa ainda viva. Será que funciona? Vejamos esta curta biografia de Daniel Radcliffe, que estrelou o filme Harry Potter e ela foi publicada no site International Movie Database. Será que ele segue o nosso roteiro? Vamos às informações no texto. Quais as características mais marcantes dessa pessoa? Daniel Jacob Radcliffe was born on July 23, 1989 to Ellen Radcliffe and Marcia Greensham. He began performing in small school productions as a young boy. Como é a vida dessa pessoa? Now, being one of the world's most recognizable people, Daniel leads a somewhat normal life. He has made friends working on the Harry Potter films, which include his co-stars Rupert Grint and Emma Watson. Quais os feitos que tornam essa pessoa notável? Soon afterwards, Daniel was cast as Harry Potter by director Chris Columbus in the film that hit theaters in November 16, 2001, Harry Potter and the Sorcerer's Stone, 2001. He was recognized worldwide after this film was released, pleasing audiences and critics everywhere. In February 2007, he took on his first stage role in the West End play Equus, to worldwide praise from fans and critics alike. Aparentemente, nosso roteiro também funciona para escrevermos a respeito de pessoas vivas. Então, mãos à obra! Let's get down to business! Você pode agora utilizar o que aprendeu para produzir descrições de pessoas famosas. Vamos agora às nossas dicas de estudo. I hope you have enjoyed it. Vamos à nossa primeira dica de estudo de hoje, que é o site do tabloide inglês The Sun, um dos mais famosos do mundo. Como já dissemos anteriormente, você vai ter amplo acesso às temáticas principais do The Sun, que são assuntos policiais, esportes e celebrities, novas ou criadas. Então você pode se divertir um pouco aqui, dando uma olhada nas notícias, às vezes até um pouco absurdas, e se inteirar um pouco mais sobre as temáticas e as características linguísticas da notícia de tabloide. Vamos agora à nossa segunda dica, que é um pouco mais hard press. No site do The New York Times, como você pode ver aqui, você terá amplo acesso aos textos de notícias, assim como vídeos. Você pode interagir colocando comentários e também ouvir as notícias narradas no site do New York Times. É um jornal bastante rico, onde você pode ter acesso a vários tipos de linguagem jornalística. E,
por último, nós vamos novamente ao site da BBC Learn English, onde você terá acesso ao The Teacher, uma seção bastante interessante na qual você pode aprender idioms. Para tal, entre no site da BBC World Service Learning English, vem aqui na parte de Grammar, Vocabulary and Pronunciation e clique em The Teacher. Aqui no The Teacher você pode aprender mais idioms por tema e com ilustrações bastante engraçadas de um autor contratado pela BBC. Espero que você se divirta bastante nesse site. Eu me diverti a primeira vez que acessei. So, I hope you have a nice surfing. Bye!